Série Intérpretes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda. Por Carlos Magno Monteiro Freitas. Há uma pleiade de autores que são denominados intérpretes do Brasil pela contribuição que deram para que possamos entender um pouco do que se conhece como nação brasileira. Pretendemos, periodicamente, escrever sobre a essência da obra de cada um deles. Começaremos por Sérgio Buarque de Holanda que, em sua obra maior Raízes do Brasil, bem explica a atual situação de nossa amada pátria Brasilis. Primeiramente ele classifica os europeus em trabalhadores e aventureiros. Sendo que os da Península Ibérica, espanhóis e portugueses, seriam aventureiros, ou seja, buscam novas experiências, contentam-se com o provisório e preferem descobrir a consolidar. Enquanto que os demais europeus de além Pirineus, cadeia de montanhas que faz uma divisa natural entre a Península Ibérica e o restante da Europa, se alinhariam como trabalhadores, pois privilegiam o esforço, a segurança e esperam o resultado a longo prazo. Define a Península Ibérica como uma zona de transição entre Europa e África. Mais à frente ele subdivide os ibéricos em semeadores e ladrilhadores. Os portugueses seriam semeadores. Plantavam cidades ao léu sem planejamento e nos locais mais fáceis de acessar. Já os espanhóis seriam ladrilhadores. Planejavam tanto o traçado como a localização de suas cidades, construindo-as onde fosse melhor, independente das dificuldades. Noutro ponto da sua obra, Sérgio Buarque de Holanda compara a vida intelectual na América espanhola e portuguesa. E nos traz informações que dizem bem o motivo do Brasil ser o que é. Enquanto a Espanha criava em 1538 a primeira universidade nas suas colônias, em São Domingos, hoje capital da República Dominicana, o Brasil só viria a ter cursos superiores a partir de 1808 com a chegada da família imperial, fugida de Napoleão. Ao fim do período colonial espanhol, as antigas colônias contavam com 23 universidades, 6 das quais de primeira categoria, sem contar as do México e Lima. A universidade em terras brasileiras só no século XX, por volta de 1909. Também a impressão, seja de periódicos ou livros, era proibida no Brasil, só sendo liberada em 1808. Nas colônias espanholas já se imprimiam livros desde 1535. Dá para entender o motivo do Brasil não ter nenhum ganhador de prêmio Nobel. Já os países da América Espanhola possuem vários. Desleixo e abandono são duas palavras que bem definem a essência da colonização portuguesa. A riqueza que o português vinha buscar não era a que custa trabalho, mas sim a que custa ousadia. Essa exploração era fundada no trabalho escravo, na monocultura, na grande propriedade, sempre se distinguindo pelo muito que pediam da terra e o pouco que lhe davam em retribuição. O autor também aborda a questão dos artesãos. Comparando com a América Espanhola, onde as diversas categorias profissionais possuíam alto grau de organização e associação. Nos ofícios urbanos, no Brasil, reinava um mesmo amor pelo ganho fácil predominante nos trabalhos rurais. Mesmo em seus melhores momentos, a obra realizada no Brasil pelos portugueses teve um caráter mais acentuado de feitorização do que de colonização. Não convinha que aqui se fizessem grandes obras, ao menos quando não produzissem imediatos benefícios. Nada que acarretasse maiores despesas ou resultasse em prejuízo para a metrópole. Duas características da personalidade portuguesa, que levam a outra grande questão apontada pelo autor, são personalismo e patrimonialismo. Até hoje sentimos a dificuldade em separar o público do privado. As repartições públicas são encaradas como extensões do interesse particular em detrimento de atender os objetivos da coletividade. Da mesma forma, o apego a títulos e cargos. Título de bacharel era garantia de acesso a cargos públicos. Muitas vezes não só a um, mas vários ao mesmo tempo sem que o titular exercesse na prática nenhum deles. Toda a estrutura de nossa sociedade colonial teve sua base fora dos meios urbanos.
É preciso considerar esse fato para se compreenderem exatamente as condições que, por via direta ou indireta, nos governaram até muito depois de proclamada nossa independência política e cujos reflexos não se apagaram ainda hoje. Nos domínios rurais a autoridade do proprietário de terras não sofria réplica. Vontade caprichosa e despótica. O engenho era um organismo completo e se bastava a si mesmo. Capela, escola, primeiras letras, serrarias, alimentação das plantações, das criações e da caça. Nesta terra andam as coisas trocadas, porque toda ela não é república, sendo cada casa neste ambiente o pátrio poder é virtualmente ilimitado e poucos freios existem para sua tirania. Maior riqueza possível com o menor trabalho possível. Estereotipada por longos anos de vida rural, a mentalidade de casa grande invadiu assim as cidades e conquistou todas as profissões, até as mais humildes. Muitas das dificuldades observadas, desde velhos tempos, no funcionamento dos nossos serviços públicos, devem ser atribuídas, sem dúvida, às mesmas causas. Toda a ordem administrativa do país, durante o Império e mesmo depois, já no regime republicano, há de comportar elementos estreitamente vinculados ao velho sistema senhorial. O título de senhor de engenho era considerado tão alto como os títulos de nobreza do Reino de Portugal. Não admira, pois, que nossa república tenha sido feita pelos positivistas, ou agnósticos, e nossa independência fosse obra de maçons. A democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal-entendido. Uma aristocracia rural e semifeudal importou-a e tratou de acomodá-la, onde fosse possível, aos seus direitos ou privilégios, os mesmos privilégios que tinham sido, no velho mundo, o alvo da luta da burguesia contra os aristocratas. A falta de pensamento coletivo e associativo, de pensar no eu, e não em nós, talvez seja o principal motivo de ainda estarmos há anos-luz do chamado Primeiro Mundo. A obra merece uma leitura atenta e profunda, tal o volume de informações ali contidas. Todas as alegações e conclusões emitidas pelo autor estão solidamente fundamentadas. Impossível nestas poucas linhas traduzir as raízes do Brasil, mas dá para ter uma noção da origem de nossas mazelas.